Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje eu vou trazer mais um perfil Yorubá. Dessa vez eu vou falar de Oxum. Eu já fiz alguns vídeos já no canal e dessa vez eu escolhi falar de Oxum. Então vamos lá. Bem, primeiramente, quem é Oxum? Oxum é uma divindade Yorubá das águas doces. Ela é associada na maioria das vezes aos rios. Inclusive existe um rio chamado Rio Oxum na Nigéria, né, que leva o mesmo nome dela. Não sei ao certo se foi a divindade que deu origem ao nome do rio, se o rio deu origem ao nome dela, ou foi tudo simultaneamente, né? E eu acho que não tem nem como descobrir necessariamente isso, né? Porque como boa parte dos registros pode ter sido apagado, né? Então fica um pelo outro. Alguns falam que foi ela que deu o nome ao rio. O atributo dessa divindade, amor, fertilidade, eu achei uma coisa peculiar, porque Iemanjá normalmente é associada à fertilidade, mas pelo que eu vi, Iemanjá é aquela que cria, que cuida, enquanto Oxum é aquela que gera, né? Ou seja, aquela que gestou para criar as coisas. Ela também é associada à beleza e prosperidade. A cor associada a ela, bem, normalmente é amarelo ouro. Mas fazendo minha pesquisa, eu vi que alguns lugares associam ela também ao rosa, azul claro e azul escuro. Não sei em que momento isso se torna, quando deve ser uma cor, quando deve ser outra, porque na maioria das vezes a gente vê ela associada diretamente ao amarelo, e normalmente o amarelo ouro. Alguns associam que o metal dela é o ouro também, né? Ou seja, ela tem uma ligação ali com o ouro especificamente. Essa, como eu já falei em outros vídeos, as divindades Yorubá, elas conseguem se transformar em alguns animais. Por exemplo, Yansan, ela vira um búfalo. No caso de Oxum, ela vira peixe e aves. Eu já li contos onde Oxum vira pombo, abutre, mas eu também já li que ela pode se transformar também em coruja e em pavão também. Só que assim, pavão tá na Índia, né? Não tá na África, mas existe um pavão africano também. Então talvez o pavão que se refira é aquele lá africano. E ela também se associa a peixe. Inclusive, que assim, vamos lá, se ela é a divindade das águas doces, né? Então ela tem que ser associada a algum animal desses. Então eu acho que o peixe é o mais coerente nesse caso. E eu vou trazer justamente uma história de quando ela virou peixe. Bem, a história começa, vamos dizer assim, com Oxum ainda muito jovem no seu ofício de divindade, vamos dizer assim. É porque nos contos Yorubá existem algumas nuances que em outras mitologias nem sempre tem, tá? No caso da Yorubá, algumas divindades passam por uma encarnação terrena. Então, existe o momento da divindade na terra, existe o momento da divindade no céu. Então, no Aie ou no Orum. Eu já falei isso em outros vídeos também, mas vale sempre lembrar. Em alguns desses casos, eles descem diretamente do Orum para o Aie. Em outros casos, eles vêm como se fosse um ser humano. Então, eles vêm como se fosse encarnado no ser humano e depois é que eles despertam para o poder de divindade deles. Mais ou menos o que a gente conhece da Bíblia de Cristo, né? Mas, enfim, de um jeito ou de outro, às vezes tem esse conto que, fulaninho quando era criança, ou alguma coisa desse tipo. Inclusive a gente tem divindade Yorubá que é criança, né? Os Ibejis, por exemplo, eles são gêmeos e são crianças. Então, assim, existe esse momento de criança. Nesse conto, fala que Oxum, quando criança, chegando ao rio, se depara com um monte de pedrinhas, vamos dizer assim, não polidas, né? Elas ásperas. E aí, pelo fato dela tentar deslizar ali nas pedras, né, tentar driblar a dor sentida ao pisar nas pedras, ela foi moldando os pés dela ao mesmo tempo que ela foi moldando as pedras. Fala-se que isso foi uma forma de, com o tempo, ela ir moldando essas pedras e o pé dela ficando cada vez mais macio, mais suave, ao passo que ela ia desenvolvendo uma dança com isso. Eu acho que isso é uma metáfora muito interessante para se você pensar de quando está nascendo um rio,
né? As águas vão passar e aí vão fazer a erosão fluvial, que vai passar aos poucos na pedra, até que as pedras ásperas vão se tornando polidas pela água, né? Então, tratando ela exatamente como um rio mesmo, né? Tanto o dançar, né, que seria o serpentear de um rio, né, das águas do rio, quanto a parte da erosão especificamente da água do rio. Eu achei isso bem legal, uma metáfora bem interessante. E aí fala que quando ela tá mais velha, né, ou seja, o rio está estabelecido, por isso que eu acho que meio que quando foram botar o nome já existia a divindade, né? Acho que é mais lógico, que aí foi criado talvez um rio novo e a divindade já existia, enfim. Mas tá, vamos lá. E aí fala que com o tempo ela foi começando a pensar, ter pensamentos tipo, um dia quem sabe alguém que eu amo ou alguém que eu possa amar vai aparecer aqui. E todos os dias que ela ia se banhar lá, ela se ia banhar praticamente nua, só com adornos, então pulseiras, com joias, aqueles véus que tem, que são tipo, como é que fala? Véu de contas? Eu não lembro agora exatamente, que é... Você tem a tiara, que pega aqui, aí o véu desce, só que o véu não é um pano. São fios com um monte de pedrinha, um atrás do outro assim. Acho que é contas que fala mesmo, né? Fio com contas. E aí, escondendo o rosto dela. Mas ela ia lá tomar banho sempre. Até que um dia, ela se depara com um caçador observando ela. Ela praticamente nua, se cobrindo apenas com adornos. Ou seja, só o rosto que não tava dando pra ver. Porque o resto... Ela encara ali o caçador fica meio surpreso com a visão. Ela pergunta quem é, ele só levanta a arma pra ela ver que ele é um caçador e baixa a arma de volta, enquanto encara aquela cena, né? Ela belíssima, se banhando e decide começar a seduzi-lo. Então ela começa a fazer uns passos, ela começa a dançar, Oxum associada à dança em alguns contos, esse é um deles. E aí ela começa a dançar para seduzi-lo. E aquilo vai hipnotizando ele. O homem vai tendo fogo interno dele, vamos dizer assim, aflorado. E ela aproveitando essa ideia do fogo dele tá subindo, ela tá percebendo a forma com que ele encara ela, ela começa a chutar água para cima dele, para que a água bata e resfrie um pouco o corpo dele, para ficar nesse jogo de atiçar, de esquentar e esfriar e ficar nessa, sabe? Se levada, menina levada. E aí ela vai aos poucos entrando na água. Só que ao invés de pular de vez para nadar, como ela fazia, ela vai descendo de pouquinho em pouquinho. E ele vai ficando cada vez mais eufórico, vamos dizer assim. Eu gosto de imaginar que neste momento ele também já estava nu. Fonte, não foi preciso. Tá? Porque, mediante a situação... Enfim... E aí ela vai se aproximando dele, e ele vai ficando nervoso, tipo, nossa, quero muito ver o rosto dela. Ele sorri pra ela, dando sinais de tipo que demonstrar interesse, né? E ela também sorri, mas ele não vê, ele só percebe que houve um sorriso ou uma movimentação do rosto dela sem conseguir identificar. E aí ela vai chegando perto dele, Na versão que eu li, fala que ela para perto dele e fica ajoelhada. Eu não ouvi o que eu ouvi? Imaginem o que quiser. Então, enfim. Aí, depois de um tempo, quando ela afasta o véu para que ele possa ver o rosto dela, ele fica assustado. E começa a dizer que ela é Yami Oxorongá. Yami Oxorongá, já falei em alguns vídeos, é mais fácil colocar para não desviar o foco. Mas enfim, para resumir, são entidades que gostam de pregar peças. Essas peças podem ser leves a muito pesadas, brincando com a sorte de todos que existem, seja divindade, humano ou o que quer que seja. Muitas vezes elas se sentem afrontadas, ou às vezes elas só querem ser ruins mesmo e simplesmente vão lá e fazem alguma coisa ruim. Mas elas também podem dar coisas boas, apesar de ser não tão comum. Enfim, e aí naquele momento ele sai assustado. Ela não entende o que foi aconteceu aquilo e porque ele tá amaldiçoando ela. Então ela vai olhar o reflexo dela na água. Quando ela olha, ela vê que ela está velha e feia. E aquilo assusta muito ela, porque ela está acostumada com a juventude dela, afinal é uma divindade relacionada à beleza, né? E fica sem entender aquilo.
Até que, de tanto observar ali, ela fica assustada e o reflexo começa a responder ela como se fosse uma ilusão. E aí ela entende que, na verdade, foi uma maldição que a Yami Oxorangá colocou nela, por um motivo aleatório, talvez, e fica horrorizada com aquilo. Por causa do horror, ela simplesmente corre até o homem e... ele. Diz que com a faca, com a daga, enfim... Não se fala se é dela ou se é dele, eu acredito que seja dele, né? Por isso que eu penso que ele tava pelado, porque, tipo, ela pega a arma que ele deixou no chão e vai pra cima dele, né? Pra que não tenha testemunha. E aí, com muita vergonha e horrorizada, ela entra no rio e se transforma num peixe, se escondendo nas águas e no período de seca desaparecendo. Depois fala que ela acha que aquela maldição é eterna. Só que até que um dia, quando o rio sobe, né, volta a parte da cheia, ela volta para aquela região para lembrar dos momentos de quando ela dançava, de quando ela poliu as pedras, né, os seixos, enfim. E até que ela chega numa pedra tão polida que ela olha o reflexo dela e o que reflete não é mais feiura. É um rosto belíssimo, um rosto que ela estava acostumada, e ela viu que a maldição acabou. Mas ela não acredita. Ela ficou tão envergonhada e tão desesperada com o que tinha acontecido que ela procura outros para ficar observando. E ela faz isso com o tempo. Fala-se que isso que virou meio um ritual para ela. Toda vez quando chega na época da cheia, ela volta para se observar e observar se o rosto dela está de acordo com o que ela lembrava. Enfim, enquanto que na seca ela some e desaparece. Talvez aí uma relação entre divindade e natureza que o povo Yorubá colocou. Quando o rio seca é porque o Oxum deixou aquele lugar. Quando o rio enche é quando o Oxum volta para aquele lugar. Também existe uma espécie de peixe que, pelo que eu pesquisei, não deu muito certo, assim... Não falou com exatidão que tem no Rio Oxum, mas que tem em alguns lugares, e no Rio Oxum, que é na Nigéria, pode ser que tenha esse peixe, que é aquele peixe que é tava com o nome na ponta da língua. Protoceptus. É uma coisa, esqueci agora o nome exatamente, mas é o peixe da lama, é aquele peixe que fica, quando o rio seca, ele se afunda e fica em hibernação. Existe em alguns lugares do mundo, incluindo na África, eu acho que é mais comum lá na África mesmo, assim, divulgarem e tal. E aí eu associo ela a se transformar nesse peixe por causa desse conto especificamente. Então quando o rio baixa, ela afunda e hiberna. Quando ele volta a subir, ela acorda e volta a viver. Eu associo ela a esse peixe. E uma curiosidade adicional, aqui no Brasil, pelo sincretismo religioso, ou seja, tentando trazer ali o Yorubá para outras associações, ela é associada à Nossa Senhora Aparecida, né? Porque, enfim, como a gente sabe, algumas divindades yorubás tiveram que se camuflar de santos para o catolicismo para poder ser aceito e sobreviver. Então, no sincretismo religioso, ela é tratada como equivalente à Nossa Senhora Aparecida. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Caçador. E é isso. Valeu.